Muito bem, chegamos no último bloco, bloco de número 8, e vamos começar então a falar sobre a cobertura do plano hospitalar. Então já coloquei aqui para vocês, né? No bloco anterior falamos sobre a cobertura ambulatorial. O hospitalar tem as seguintes coberturas, conforme nós vamos ver aqui. Olha, ele já começa dizendo que tem cobertura de internação hospitalar. Você viu que ali na ambulatorial não tinha, tá? Então, cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, então o período que ele vai ficar internado, então não pode, né? Aliás, a gente vai ver que a própria súmula 302 do STJ, eu trouxe a súmula para vocês, dispõe de forma clara que a cláusula é abusiva quando ela limita a internação do paciente no hospital. Então, essa cláusula precisa ser o quê? Ela precisa ser anulada. Ela, na verdade, há uma nulidade absoluta. Lembrando você que no Código de Defesa do Consumidor nós não temos diferença entre nulidade e anulabilidade, como tem no Código Civil. No direito do consumidor, a cláusula é nula, né, de pleno direito, ok? Muito bem. Então, não é vedada a limitação de prazo, de valor máximo em relação a pagamento e quantidade. Pode ser clínicas básicas e especialidades, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos. Às vezes a pessoa é solteira, ele tem que tomar cuidado, porque de repente a pessoa solteira está pagando um plano obstétrico e não está sabendo. Isso é maior, o valor pode ser maior. É uma coisa para se verificar também, né? Que em casa, em razão da minha esposa e da minha filha, plano obstétrico normal, mas precisa tomar cuidado. Se a pessoa é solteira, né? E ela tem, às vezes ela tem um plano dela, às vezes ela tem um plano dela e a mulher, a esposa, tem um plano, porque trabalha também numa empresa, às vezes é advogada, tudo. Então precisa tomar cuidado, né, se o homem não está pagando um plano obstétrico sem necessidade nenhuma. Mas olha, é importante você observar, gente, quando a gente fala de plano, tá, o plano hospitalar, a cobertura é total. Não se pode pagar taxas, não se pode pagar nenhum tipo de tratamento que eventualmente a operadora alegue que não tem cobertura contratual, enfim, né? Seguindo aqui a nossa regrinha. Olha só ainda, ó. Cobertura de internações hospitalares no centro de terapia intensiva, então a CTI, ou similar, então é a UTI. Todas as vezes que vocês, ali no próprio artigo 10, ali também, né, tem a CTI, centro de terapia e intensiva, e a UTI, né? A UTI também. Sempre vedada a limitação de prazo, valor máximo, quantidade, sempre, gente, sempre é a critério do médico assistente, sempre. Por isso que eu falei para vocês que é importante você pegar o laudo, né, ou a prescrição médica, o médico dá, ele não tem medo de plano de saúde, hein? Tá? De operadora de plano de saúde, certo? Principalmente se você trabalha no hospital, então ele vai solicitar aquilo, né? Porque tem médico que, em razão da clínica dele, ele tem convênio com a operadora. Mas, gente, o médico só pede, raríssimas exceções, mas o médico só pede tratamento e medicamento que o paciente necessita efetivamente. Tá? Muito bem, então vamos seguir aqui. Nós temos aqui a cobertura de despesas, preste bem atenção, referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação. Então, o médico não pode pedir nada, o médico não pode pedir nada, tá certo, para o paciente. Há um tempo, e meus alunos sempre dizem que isso acontece, né? Eu fui diretor de hospital durante muitos anos, e num hospital em que eu fui diretor isso não acontecia, principalmente no setor, né, hospital que tem maternidade, o pessoal diz assim, ou
vamos imaginar a seguinte situação. A mulher está fazendo o acompanhamento, né, está grávida, está fazendo um acompanhamento com o médico obstetra. Muito bem. Aí diz assim, ó, vamos fazer a cirurgia, vamos fazer a cesárea, ou você vai ganhar nenê no hospital X, só que você vai me pagar um por fora. Olha, isso não pode, gente. Ele pode ser representado no Conselho Regional de Medicina, tá? Porque não se pode. É difícil provar. Não é tão difícil se você provar, por exemplo, que houve um PIX, que houve uma transferência de conta bancária. Ah, mas pagou em dinheiro, tá? Mas você tem a saída da conta bancária. Esse médico pode ser representado no Conselho Regional de Medicina. Até porque eu entendo que já houve o rompimento dessa relação de confiabilidade estabelecida entre o profissional da saúde, entre o médico e a paciente. Então, por isso que aqui está muito claro que não, a cobertura de despesas abrange os honorários médicos, abrange os serviços gerais de enfermagem, e a alimentação. Então, o pagamento da mensalidade da operadora do plano de saúde cobre todas essas despesas que nós estamos falando aqui. Olha lá, cobre os exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica. Então, nós chamamos isso daqui de anamnese, né? Anamnese. Eu vou explicar o que é essa anamnese, professor. Quando o médico está fazendo perguntas, né? O que você está sentindo, auscultando, fazendo perguntas, está fazendo anamnese para ele diagnosticar a doença. E ele pode, inclusive, solicitar exames laboratoriais, que são os exames clínicos, para ele entender melhor qual vai ser o diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é nada mais, nada menos do que você identificar qual é a doença. Identificar qual é a doença. Então, isso é muito importante. Olha lá, gente, ó, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar. Em suma, seu cliente não pode pagar absolutamente nada quando o contrato dele for de internação hospitalar. Absolutamente nada, não pode. Olha lá, ó, cobertura de toda e qualquer taxa, tá? Incluindo materiais utilizados, assim como remoção do paciente. Precisa remover o paciente para um outro hospital. Isso tudo vai ser pago pela operadora de plano de saúde. Tá? Olha, e é claro, quando você fala comprovadamente necessária, só quem que pode pedir a remoção desse paciente? O médico. É o médico assistente. A responsabilidade do médico. Por isso que eu falo que é sempre importante você ter um documento assinado, né? Na verdade, o médico prescreve, necessita de remoção. Até porque o médico ele vai entrar na ambulância junto com o paciente, ele tem que acompanhar o paciente até aquele hospital que ele solicitou remoção. Quando chegar lá naquele hospital, o médico, então, passa o paciente para o outro médico. O paciente não pode ir sozinho na ambulância, ok? Claro que quando a gente fala é dentro dos limites da abrangência geográfica, né, que eu já falei para vocês que pode ser municipal, intermunicipal, estadual, né, interestadual, total. Né, isso eu deixei nos templates finais para você ver a questão da abrangência, ok? E cobertura de, olha, presta bem atenção, de despesas de acompanhante nos casos de menores de 18 anos. Idosos também, tá? Então, acompanhante menor de 18 anos não paga nenhum tipo de despesa, cobertura de despesa de acompanhante. Às vezes tem um hospital que fala assim, o acompanhante precisa pagar, por exemplo, o almoço, né? Porque o café da manhã, não tem que pagar nada. É obrigação da operadora de planos de saúde. Já tive discussão com o diretor clínico ou diretor administrativo, né? Que eu falei com eles, escuta, vai precisar entrar com ação judicial só para a gente discutir questão da alimentação. A operadora de plano de saúde, você sabe, tem que cobrir tudo.
né? E aí entramos em contato com a operadora, não, nós vamos cobrir tudo, tal. Tá, mas não é favor, é lei. Cobertura de despesa do acompanhante no caso de pacientes menores de 18 anos, no caso de pacientes menores de 18 anos, tá? Cobertura para tratamento, gente, ó, antineoplásicos, ó, ele cobre o ambulatorial também, tá? De uso domiciliar, de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer, hemoterapia na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Claro, se você perguntar para mim, o paciente vai pagar um pouco mais por isso. Claro, ele vai pagar um pouco mais por isso. Por isso, você tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes ele opta no ambulatorial, ele tem que ficar internado, ele contrata o advogado para entrar com a ação judicial para ter cobertura total. Vai perder, tá? Porque ele pediu o ambulatorial, ele contratou o ambulatorial, não contratou o hospitalar. O hospitalar é outra situação, ok? Ó, coloquei aqui, cuidado, que eu já vi muita gente perder a ação judicial pelo seguinte: o paciente é internado e o hospital, então, fala para a operadora que ele não vai cobrir, aliás, a operadora fala para o hospital que não vai cobrir internação, porque a internação seria só num contrato hospitalar. O contrato daquele paciente é, é um contrato ambulatorial. E aí eu já vi muita gente, muito advogado entrar com a ação e usar a súmula 302. É abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, que é o beneficiário. Cuidado, gente. É abusiva a cláusula que limita no tempo a internação hospitalar quando este contrato for um contrato de seguro. For um contrato de hospital, de internação hospitalar. Ele não se aplica ambulatorial. Tá? Até porque não vai se discutir limitação de internação. A operadora vai dizer assim: olha, o contrato desse paciente é ambulatorial. Ele não dá cobertura, tá? Ele só dá cobertura durante 12 horas. Por quê? Para o paciente poder ir para o SUS. Né? O duro é a hora que o médico assistente falar, querido, não dá para você se transferir, você vai morrer, falar isso para os familiares. Aí ele vai ter que pagar a conta, não tem jeito. Plano obstétrico, então quais são as coberturas do plano obstétrico? Cobertura, claro, pré-parto, parto, tudo que é normal, e a cobertura assistencial ao recém-nascido pode ser filho natural ou adotivo, pode ser filho de reprodução assistida, né? A lei não traz, mas pode ser filho de reprodução assistida, mesma coisa, tá? Reprodução assistida, ok? Ou de seu dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto. Então, o que acontece? Durante 30 dias após o parto, tem cobertura. Então, muitas vezes a gente precisa avisar o cliente, né? Vai visitar a gente lá no escritório, ou a gente vai visitar o cliente no hospital, depende muito da situação. Você fala, não esquece que quando o filho nascer, você tem 30 dias para fazer, para incluir essa criança no plano de saúde de vocês, tá? Olha lá. É ser assegurado ao recém-nascido, filho natural adotivo do consumidor, lá, isento do cumprimento de períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo de 30 dias. Se perder esse prazo, acabou. Ele vai, mas vai ficar sem plano? Não, vai ter que fazer um outro plano de saúde para ele. Aqui não, aqui eu posso, né, inserir o recém-nascido, inscrever o recém-nascido nesse plano do casal. Inclusive sem período de carência. Agora, se perder, aí não tem mais o que fazer. Aqui eu fecho com o plano odontológico, só para vocês terem uma ideia. Consultas, exames auxiliares complementares, solicitados pelo assistente. Veja que aqui ele fala odontológico assistente também, então não tem problema nenhum.
cobertura de procedimentos preventivos de dentística e endodontia, que são procedimentos, não vou entrar nessas questões técnicas, né? Eu sempre digo que quem atua na área do direito médico e da saúde não precisa ter esse conhecimento técnico, até porque no próprio laudo vem lá, procedimento dentística, procedimento de endodontia, tá? Que são procedimentos odontológicos. Olha lá. Cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial sem anestesia geral, é obrigado a cobrir, tá? Então, tá aqui para você o plano odontológico. E aí, para finalizar a nossa aula, a abrangência geográfica de cobertura contratual está lá no artigo 16, inciso 10 da Lei 9.656/98. Aqui só cobre o municipal, então o município. Ele pode fazer intermunicipal, pode fazer um município mais dois. Por exemplo, estou aqui em São Paulo, eu estou no município de São Paulo, né? Eu trabalho na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André. Então, eu posso fazer um plano de saúde para a cobertura municipal em São Paulo e para a cobertura em Santo André. Então, é intermunicipal. Estadual, mesma coisa. Pode ser o estado de São Paulo e mais o estado do Rio de Janeiro. Ou pode ser uma cobertura nacional. O que tem que entender, gente, é o seguinte: se eu fiz uma cobertura municipal, tá? Ou mesmo intermunicipal que seja, e o seu cliente ficou doente fora do estado ou fora daquele município, ele não tem direito à cobertura geográfica. A não ser que ele faça uma cobertura geográfica nacional. É isso que é importante, ok? Muito bem, gente. Finalizamos, então, a nossa primeira aula, a aula de número 2. Espero vocês finalizamos a nossa aula de número 1 e eu espero vocês na aula de número 2. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.